Muito bem, irmãos, eu quero te convidar a abrir lá em Romanos capítulo 15. Romanos 15. Eu vou ler para vocês, tá bom? Para você acompanhar aí. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos do que te insultavam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Vou ler até aqui, depois a gente lê o resto. Senhor, nos ajude. Nos ajuda a termos, de fato, harmonia no relacionamento de uns para com os outros. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a termos paciência, a termos ânimo. Nos dá, Senhor Deus, essa força. Nos dá, Senhor, essas motivações e atitudes dentro do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque tendenciosamente nós somos egoístas, normalmente, naturalmente, nós somos orgulhosos e nunca vamos pensar no outro como deveríamos. Então eu quero pedir que o Senhor nos ajude. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, inclusive, para entender o que esse texto diz. Precisamos para aplicar o que esse texto diz. Nós precisamos da graça do Senhor, da bondade do Senhor nos ajudando aqui. Eu oro, Senhor Deus, agradecido pelo privilégio de lermos a Tua Palavra juntos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do livro de Romanos, tá bom? Depois de alguns meses. E tentando aprender alguma coisa em cada trecho que a gente leu, né? Tentando ser desafiado em cada trecho que a gente leu. Tentando colocar em prática ou pensar em alguma coisa diferente, né, daquilo que o Senhor vem nos ensinando. E nós estamos caminhando para o final. Eu ainda não sei se nós vamos ter 2 mensagens ou uma só. Ainda não sei, ainda estou decidindo. Porque, teoricamente, eu estou indo do 15, de 1 a 13 hoje. A próxima seria de 14 até o final do capítulo 15. Foi a minha primeira mensagem no livro de Romanos. Não sei se vocês lembram. A primeira, quando eu comecei a introduzir o livro de Romanos, eu usei os versículos 14 em diante, do capítulo 15. Então ainda estou decidindo, mas de qualquer forma, estamos finalizando aqui. E hoje é praticamente uma continuação, quer dizer, é uma continuação porque é uma carta, né? Mas estou dizendo, o assunto que ele toca é muito parecido com o que ele tocou na semana passada, né? Que nós vimos no capítulo 14, finalzinho do capítulo 14. E tem a ver com como é que eu uso a liberdade que eu tenho em Cristo no meu relacionamento com os irmãos, né? Como eu uso isso, como eu lido com diferenças, por exemplo, de pensamento, né? Como eu lido com isso. E nós vimos isso na semana passada. Hoje não é tanto o foco, isso foi mais na semana passada. Hoje é a continuação disso, né? Mas antes, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na situação aqui, no tema, desde o capítulo 14 até agora, como é que eu lido com o problema, divergências, né? Os problemas são divergências, são diferenças de pensamento. Eu coloquei menores. Por quê? Porque ele está falando de questões menores, questões que não são a essência do Evangelho. Ele está falando de questões de alguns pensamentos que uns têm, outros ainda não chegaram nele, ou estão no processo de amadurecimento, ou pensam diferente de alguma forma, tá? E eu acredito, né, que nós não somos completamente coesos, assim, temos o mesmo pensamento em tudo, por 2 motivos, eu acho. Uma, porque nós somos falhos e pecadores e limitados, né? Então a gente não consegue alcançar de fato a compreensão plena. E o segundo motivo é que talvez se nós fôssemos, nós seríamos muito mais orgulhosos ainda. Então pelo menos nos ajuda a perceber que nós somos limitados, né? Essas diferenças menores que nós temos
com outros irmãos, com os irmãos em geral, às vezes até aqui mesmo, aqui dentro, pensamos diferente em alguns aspectos, né? Mas como lidar com essas diferenças? Por que eu estou falando que são diferenças menores? Porque eu quero ler com vocês Gálatas. A gente leu Gálatas da semana passada também, mas naquele trecho de Gálatas foi quando Paulo exortou Pedro por uma atitude ruim, por uma atitude pecaminosa. Tá? E agora, eu quero ler Gálatas de novo, nós vamos voltar aqui em Romanos, só quero ler Gálatas, capítulo 1, como Paulo lidou com os irmãos lá da Galácia, os Gálatas, quando envolveu uma questão que era essencial do Evangelho. Tá? Então, Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 10, o que ele disse ali para os irmãos? Eu me admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós mesmos, ou um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente da que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferente das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Ao falar isso, vamos voltar lá para o capítulo 15. Olha o que ele fala. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. É interessante que lá em Gálatas, Paulo diz, por acaso eu estou aqui para agradar aos homens? E aí agora em Romanos 15 ele fala, devemos pensar no bem de agradar o nosso irmão. Existe uma incoerência aqui? Não existe uma incoerência aqui. Ele está falando de duas coisas muito diferentes. Ele está dizendo que qualquer coisa, inclusive se ele pregar qualquer coisa, ou se um anjo do céu descer e pregar um evangelho diferente do que eles estavam pregando, que isso seja considerado maldição, maldito, anátema, em algumas versões dizem. Então, ele está exortando os irmãos, eu me admiro que vocês tão rápido estão saindo do evangelho e indo para essas distorções do evangelho. Seguindo o caminho aí de querer comprar a sua salvação de alguma forma, de querer conquistá-la. Eu me admiro que vocês estejam indo tão rápido para isso. Mas aqui, em Romanos, capítulo 14 e 15, ele está trabalhando com questões menores. Lembra que nós falamos? Ele deu 3 exemplos no capítulo 14. Ele falou sobre a comida, né? Alguns comem qualquer coisa. Outros acreditam que não devem comer qualquer coisa. E como é que nós lidamos com isso? Porque um fica enfraquecido na fé, um fica triste, desanimado, quando vê, por exemplo, o outro tendo uma atitude dessas com relação à comida. Né? Carne era um exemplo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo fala desse mesmo assunto, onde ele fala que eu jamais comerei carne outra vez, se isso vai escandalizar meu irmão. Por quê? Porque havia dentro da igreja alguns que acreditavam que poderia comer todo tipo de comida, inclusive carnes compradas no açougues, qualquer uma. Outros acreditavam que não. Dias sagrados era outra coisa. Alguns consideravam, e Paulo fala isso, alguns consideram alguns dias santos, sagrados, separados. Outros consideram todos os dias iguais. Saber lidar com essas diferenças. Equilibrar essas diferenças, né? Sobre isso que ele está falando, sobre questões menores. Sobre bebida, né? Ele fala, jamais comerei carne ou beberei qualquer outra bebida, né, alcoólica, geralmente, vinho, beberei vinho, se isso for escandalizar meu irmão. Então, saber lidar com essas diferenças de opinião, de visão, tá? Nesse processo. Porque o que estava envolvido aqui? Estava envolvido algumas questões. Uma, havia questão cultural. Paulo estava escrevendo para os romanos, vocês lembram? Na igreja de Roma. Na igreja de Roma tinha judeus e tinha não-judeus, isto é, gentios. Pessoas que tinham vindo do paganismo, então eles adoravam outros deuses. E algumas formas de adorar era através da comida,
era oferecendo a comida para alguma entidade, para algum Deus, para alguma coisa. Então, o que acontecia? Eles acreditavam, vinham para a igreja, acreditavam que, olha, não posso comer essa carne foi oferecida pro Deus tal lá, pro santo tal. Não posso. E ele se escandalizava quando ele via, ele ficava chocado quando ele via um irmão comendo aquilo ali. E aquilo era motivo de desânimo para ele na fé, e ele pensar, o meu irmão está desonrando a Deus, e aquilo fazia mal para ele, e enfraquecia a fé dele. Mesma coisa, para os judeus, por exemplo, eles separavam dias e dias, como dias sagrados. Como lidar com essa diferença? Porque para eles, se você não separou esse dia, você está em pecado, isso é um problema, não está certo. Como lidar com essas diferenças? Alguns consideram todos os dias iguais, é o que a Bíblia fala. E entendendo essa questão, né, do judaísmo. O judaísmo tinha essa separação com comida, por exemplo. Algumas comidas eram consideradas impuras. Então, como é que, eu até falei isso na semana passada, como é que seria, né, lá na igreja de Roma, ia ter lá o churrasco, e aí os irmãos iam trazer, sei lá, uma carne de porco, um baconzinho, e os irmãos que tinham vindo do judaísmo iam ficar escandalizados. Iam ficar chocados, vocês estão me ofendendo. Eles iam dizer, vocês estão me ofendendo, porque a vida inteira eu entendi que isso aqui ofendia a Deus. Que não era para eu comer. E agora eu estou aqui, vocês estão comendo aqui. Então isso... Havia esse problema na igreja, então Paulo está lidando com essas questões menores. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 14, ele fala, nós sabemos, irmãos, que não tem nenhum problema com comida, que todas as comidas são permitidas, que Jesus disse isso, que está tudo certo, que não tem problema. Mas, se um irmão tem dificuldade de lidar com isso, eu tenho que estar disposto a abrir mão disso pelo menos por um tempo. E aí no capítulo 15 ele vai falar mais sobre isso. Então, irmãos, já pensando sobre isso, né, eu volto no capítulo 12 que nós vimos algumas semanas atrás. Por que Paulo está chamando a nossa atenção para isso? Não é por ser uma regra. Eu sou cristão, tenho que fazer isso. Você é cristão, tem que fazer isso. Não é por ser a regra. Mas é porque lá, não sei se vocês lembram no capítulo 12, ele fala que agora nós temos uma mente transformada. Por tudo que nós vimos nos 11 capítulos anteriores de Romanos, o que Jesus Cristo fez por nós, ele está dizendo, vocês agora têm a mente transformada. Cada dia, a renovação da sua mente. Né? Ele fala aqui, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Existe uma transformação que aconteceu e acontece cada dia, e nós estamos nesse processo essa transformação da mente. Como a gente vê o mundo, como a gente vê a realidade de vida. Isso deve estar acontecendo aos poucos na nossa vida. Então, eu tenho a mente transformada, por isso eu sou livre para dizer não para os meus desejos. Hoje é sobre isso. Né? Não é sobre quem está certo, quem está errado, quem é o fraco, quem é o forte. Não é sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 1. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos. Ele falou quem são os fortes e os fracos no capítulo 14. Só que ele vai dizer, a questão é muito mais interior, isso é muito mais profunda, e eu quero que você preste atenção nisso. Nós devemos ter consideração pelos outros e não agradar a nós mesmos. Tá? Então, eu coloquei aqui, eu vou já colocando os pontos aqui para a gente ir trabalhando durante o texto. Tá? Então, eu sou livre para dizer não aos meus desejos para o crescimento do outro e não por motivos egoístas. Ele fala aqui, né? E não agradar a nós mesmos, devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Irmãos, eu preciso aprender e eu preciso entender, nós como igreja precisamos entender e aceitar algumas diferenças menores dentro da igreja. E para isso, eu tenho que dizer não a algumas das minhas vontades. Eu tenho que dizer não para isso. Hoje em dia acho que não tem mais tanto isso, mas no passado, lá no Brasil, principalmente nas igrejas dos quais eu vivi,
Existia uma luta onde nas igrejas não podia ter bateria. Bateria não era aceitável. Ou só se podia cantar hino formal no piano. Não se podia tocar violão, guitarra no culto. Não podia tocar bateria. Não podia cantar musiquinhas assim, essas musiquinhas assim. Tinha que ser hinos formais. Só que conforme isso foi mudando com o passar dos anos, né, entrando cânticos, o pessoal colocando mais instrumentos no culto, começou a ter uma barreira entre os mais jovens e os mais velhos. A ponto deles brigarem. E a ponto de que o que acontece? As pessoas, elas saíam então dessas igrejas e fundavam suas próprias igrejas somente por causa, aqui eu posso tocar o instrumento que eu quiser. E aí nós desenvolvemos igrejas só de jovens. Igrejas somente para jovens. E aí as igrejas somente para os mais velhos, tradicionais. A igreja somente para os que são desse jeito. E aí existem várias igrejas que são somente para aquele que é daquele jeito. Né? Só que essas são questões menores. E por causa do evangelho, na verdade, não deveria existir a igreja só para o jovem ou a igreja só para o idoso. Nós tínhamos que aprender a lidar com as nossas diferenças de opinião em alguns aspectos. Entendendo que agora eu sou livre em Cristo. Eu sou livre da escravidão do pecado. Eu sou livre do meu egoísmo. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu estou lutando contra ele, eu sei. Mas eu sou livre da escravidão ao meu egoísmo. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, às minhas vontades, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Ao ponto de que, numa situação dessa, dentro da igreja, eu preciso aprender a lidar com isso e dizer não para os meus desejos. Qual o objetivo? É pensar no bem do outro, pensar no crescimento que o outro pode ter na fé. Mas não é por motivos egoístas. Eu não brigo porque eu quero mostrar que eu sou da paz. Não é esse o motivo. Né? Eu não brigo porque eu não quero me envolver nessas questões, eu prefiro ficar na minha, eu não estou nem aí para eles. Percebe que continua sendo um motivo egoísta? Eu não brigo, mas o motivo continua sendo egoísta. E não é isso. Não é por motivos egoístas, é pensando no bem do meu irmão, pensando em ajudá-lo a se desenvolver, a crescer. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele fala: não tem problema nenhum com qualquer alimento. E quem come, dá graças a Deus e o faz diante do Senhor. E tudo bem. Só que ele vai dizer, para a gente entender o seguinte: talvez, você que entende que pode comer de tudo, por causa da luta que o seu irmão, que acredita que não pode, você deveria então dizer não para essa sua possibilidade e vontade. Você sabe que não tem problema. Paulo diz: eu sei que eu não tenho problema, mas eu então não comerei mais carne. Eu abro mão das minhas vontades para ajudar o meu irmão a crescer. Para não agradar a nós mesmos, mas visando o objetivo, versículo 2. O objetivo é a edificação. O alvo é que eles amadureçam, que eles cresçam. E esse é um processo de todos nós, irmãos. Nós falamos sobre isso na semana passada. Né? Quando Paulo exortou Pedro, Pedro já era apóstolo. Pedro já tinha pregado para multidões, Pedro já tinha feito aqueles vários milagres que ele tinha feito, Pedro já tinha pregado o evangelho para muita gente, e ainda assim Paulo foi lá e exortou Pedro por causa da sua hipocrisia. Porque antes de virem algumas pessoas, ele fazia de um jeito, e quando chegou, ele meio que quis disfarçar e quis esconder, e começou a se afastar dos gentios. Então Paulo o exortou. Né? O objetivo, então, é o crescimento, é ajudar o irmão a crescer. Então, é aprender. Nós estamos nesse processo, várias áreas da nossa vida. Algumas áreas já estão mais amadurecidas na minha vida, outras não, na sua vida umas áreas, outras não. E por isso que nós somos igreja, para nos ajudarmos a amadurecermos nesse processo. Então, às vezes a gente suporta no bom sentido, não suporta de, eu estou tolerando esse irmão, não é isso. É suporta no sentido, eu dou apoio. Eu quero ajudá-lo a crescer. E quando eu quero ajudá-lo a crescer, talvez eu tenha que abrir mão de alguma coisa. Vamos imaginar, irmãos, uma caminhada. Não sei se vocês já fizeram caminhada, trilha, assim. Eu já fiz, na minha cidade tinha muito disso, né, na montanha.
tinha trilhas no meio da mata. E a gente caminhava no meio da mata. E normalmente, quando você é um grupo mais jovem assim, a gente ia rápido, ia correndo, às vezes. A gente ia rápido e às vezes voltava correndo para ver quem chegava mais rápido, para quem chegava primeiro. Suportar o seu irmão seria, digamos que você tem alguém que torceu o pé, que acontecia, e ele não estava mais conseguindo andar. Ele não conseguia pôr o pé no chão, porque foi feia a coisa. É você poder dar apoio para ele e você abrir mão de ir mais rápido e você ir mais devagar, porque você está apoiando o seu irmão nesse processo, né, dessa caminhada, para chegar no objetivo. Então é a gente poder, nesse processo, crescendo juntos. Então, eu sou livre. A Bíblia diz que eu sou livre do meu egoísmo. Eu sou livre, eu não sou mais escravo dele. Eu sou livre para dizer não para os meus desejos. O mundo hoje, a gente pensa assim, você é livre, faz o que você quiser. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que eu sou livre para dizer não para mim mesmo. Para os meus desejos que são egoístas. E poder olhar para o Senhor e poder olhar para o meu próximo. E aí, irmãos, por quê? Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, seguindo o exemplo de Cristo. Ele é a minha referência. Não é o outro irmão. O irmão lá não faz. O pastor lá não faz. O outro fulano não faz. Não são as pessoas a minha referência. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos porque Jesus é o meu exemplo. Eu posso dizer não seguindo o exemplo de Jesus, versículo 3. Dá uma olhadinha aí. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Interessante, né? Que Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Ele aqui na terra, ele veio, ele precisava vir? Não precisava vir. Primeira coisa, Paulo vai falar isso aos Filipenses. Jesus não precisava vir, mas ele veio. Ele veio por quê? Porque ele se tornou humano 100% perfeito. Ele viveu aqui nessa terra. Mas ele veio aqui também para morrer. Para morrer. Para morrer por nós. Ele viveu para morrer por nós. E ele cita, o apóstolo Paulo cita aqui, Salmo. Como dizem as Escrituras, os insultos do que te insultam caem sobre mim. Esse texto como referência, né, ao Messias. E está falando que os insultos que eram dirigidos para Deus caíram sobre ele. Ele levou todas aquelas ofensas que eram dirigidas a Deus. Né? Então está falando principalmente do sacrifício de Cristo por nós. Nós éramos rebeldes e nossos pecados ofendiam e desonravam a Deus. Por isso que nós éramos inimigos de Deus. Por isso que ele iria nos condenar. Mas Jesus veio para morrer e aqueles insultos que eu tinha diante de Deus, Jesus levou no meu lugar. Por mim. Pagou por aquilo. Jesus é o meu exemplo. Quando Paulo fala aos Filipenses, ele diz, tenham a mesma atitude de Cristo. Que embora sendo Deus, não achou que devia se apegar a isso e se humilhou, vindo em forma humana, morrendo na cruz em nosso lugar. Ele é o nosso exemplo. Eu sou livre para dizer não, como Jesus foi livre para dizer, eu vou até a terra, vou me tornar um humano, vou viver nessa terra, vou morrer por aqueles pecadores miseráveis. Vou fazer isso porque eu usava. Terceiro, eu sou livre para dizer não aos meus desejos, aprendendo com Cristo nas Escrituras. Olha os versículos 3 e 4 aí, continuando. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos do que te insultam caem sobre mim. Estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Irmãos, o que eu sei de Cristo? É interessante que Paulo cita Salmos. Salmos foi um livro que foi escrito há muito tempo antes dos irmãos de Roma se tornarem irmãos, lá na igreja de Roma. E já falando sobre o Cristo, né? E hoje,
Onde é que nós aprendemos sobre Cristo, esse exemplo que nós temos que seguir? Nas Escrituras que nós aprendemos. Não é baseado no que eu acho sobre Cristo. Nós lemos as Escrituras, nós buscamos as Escrituras, nós tentamos estudá-la para entender de fato quem foi Cristo e aprender com Ele. Então eu aprendo com Cristo, sobre Cristo, nas Escrituras. Né? E aí, continuando no versículo 4, eu entro com mais um ponto. Então, eu sou livre para dizer não aos meus desejos enquanto eu aprendo sobre Cristo nas Escrituras, mas eu sou livre para dizer não aos meus desejos, pois a Bíblia fortalece a minha esperança. Versículo 4, ele fala isso, né? Ele diz, estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos a fonte de esperança. As Escrituras estão aí para você, para que você tenha esperança nesse mundo difícil. Lembra que eu falei no início? No começo não é fácil. A vida não é fácil. A rotina da vida nos pressiona. Sim, com certeza. Mas nós temos as Escrituras que nos fortalecem a esperança. Elas nos dão ânimo e perseverança. Capacidade de não desistir. Elas nos dão a visão do que é o correto. Não podemos perder isso de vista. É o que as Escrituras fazem. É o que elas fazem por nós. É o que elas fazem. É o instrumento que o Senhor deixou para nós. Nós precisamos lembrar disso. Né? Eu estava lendo um pouco sobre isso, né? E aí eu postei no Instagram lá um trechinho que eu estava lendo do John Piper, falando um pouco sobre isso. E ele fala que nós deveríamos buscar viver para a glória de Deus. Nosso foco de vida como igreja, como pessoas, deveria ser a glória de Deus. A ponto de que as nossas crianças falassem sobre a glória de Deus. Que os nossos jovens buscassem a glória de Deus acima da glória que o mundo traz, seja ele das tecnologias, da música, dos esportes, da moda. Nós devemos buscar a glória de Deus. Eles deveriam buscar a glória de Deus. Os profissionais, ele fala, deveriam buscar a glória de Deus mais do que a glória da riqueza financeira. Né? E que os idosos, eu achei interessante isso, porque ele coloca em todas as idades. Os idosos deveriam buscar a glória de Deus, lembrando que é o que vem pela frente. E não desesperar, e não desanimar. Né? Muitos idosos estão perdendo a sua esperança, não tem mais o que fazer. E agora? Estou velho, não aguento mais, não sou mais como jovem, não consigo mais. A minha esperança está na glória de Deus, que está por aí. Né? Então, as Escrituras servem para nos trazer, nos lembrar, nos fortalecer a nossa esperança nesse mundo. Por mais que Jesus disse que o fardo dele é leve, ele disse que nesse mundo passaremos aflições. Mas tenham bom ânimo, não desanime. Eu venci o mundo, tentando nos fortalecer a nossa esperança. Tá? Então eu posso dizer não, sou livre para dizer não para os meus desejos, porque a Bíblia está fortalecendo a nossa esperança. Eu tenho a Bíblia para fortalecer a nossa esperança, fortalecer a minha esperança. Eu sou livre para dizer não para os meus desejos, como? Orando e confiando que Deus nos dá tudo aquilo que eu preciso. Versículo 5. O apóstolo Paulo, então, vira a atenção para Deus e diz assim que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabe que só Deus pode produzir isso em nós, porque nós somos tendenciosamente egoístas, pensando só em nós mesmos, no nosso próprio desejo, no nosso próprio jeito. Mas eu sou livre para dizer não para os meus desejos, porque eu posso confiar no Senhor, falar com o Senhor, né? Que o Deus, aquele que concede paciência, o Deus da paz, o Deus da paciência, o Deus do ânimo, ajude vocês, me ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Como deve ser os seguidores de Cristo Jesus. Então eu posso dizer não? Posso, confiando e orando ao Senhor, né? Falando com o Senhor. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos? Estamos quase chegando no fim. Aceitando meu irmão. E nisso Deus é glorificado. Versículos 6 e 7.
Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Irmãos, é interessante o que Paulo está falando aqui. Quando a gente canta aqui juntos, né, ele fala de nos reunirmos em uma só voz para louvar e glorificar a Deus. Ele fala de uma adoração, de um reconhecimento. Né? E quando nós aceitamos os nossos irmãos e lidamos com isso, nós glorificamos a Deus. Então ele está falando de uma glorificação de Deus que é muito mais do que palavras. As palavras fazem parte e elas virão. Ele fala que a uma só voz poderemos glorificar a Deus. Mas ele fala que a nossa atitude, a nossa postura com o nosso irmão glorifica a Deus. Então glorificar a Deus é mais do que dizer glória a Deus. Porque às vezes dizer glória a Deus é só uma frase que eu aprendi. Glória a Deus. Eu posso dizer. Eu devo dizer se eu entendo que Deus deve ser honrado. Que Deus, eu devo dizer, eu reconheço a majestade, o poder de Deus, a como Deus é único, Deus é Deus. Eu reconheço isso, então Deus é glorificado. Então eu posso dizer? Posso. Mas é muito mais do que isso. Ele está dizendo que além das minhas palavras como corpo, como igreja, tem a minha atitude como corpo, como igreja. Quando eu valorizo meus irmãos, quando eu recebo meus irmãos, quando eu apoio meus irmãos, quando eu caminho com os meus irmãos, eu glorifico a Deus. Deus é glorificado. Eu posso dizer não para os meus desejos, porque às vezes eu não quero. Dá trabalho. Os irmãos são tão difíceis. Né? Tão difícil lidar com vocês. Mas eu posso dizer não, lidando e aprendendo e crescendo junto com os irmãos. E Deus é assim glorificado. Né? Eu posso dizer não, sou livre para dizer não aos meus desejos, lembrando que Cristo veio para que eles glorifiquem. Eles e nós, todos, para que todos glorifiquem. Cristo veio à terra para que todos glorifiquem. Entenda o que eu vou dizer. Sem Cristo, o que nós somos? Nada. Pecadores sem rumo. Estamos adorando a qualquer coisa que não Deus. Estamos adorando coisas. Estamos adorando outras pessoas. Estamos adorando sei lá o quê. Quando Cristo veio para nos salvar e nos libertar, Ele abre os nossos olhos para que nós possamos adorar a Deus. Para que Deus seja adorado. Então, irmãos, quando nós fomos salvos, quando você foi salvo para adorar a Deus. Você foi salvo para glorificar a Deus. Para você entender que você está glorificando a Deus. Quando nós fomos salvos, existem isso. Então, quando as pessoas estão perdidas, elas não estão glorificando a Deus, elas estão desonrando a Deus. Elas estão ofendendo a Deus. Elas estão insultando a Deus. Quando nós compartilhamos o Evangelho e elas rejeitam, elas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando a Deus. Elas estão rejeitando ao sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo. E quando uma pessoa crê, que o Espírito Santo abre o entendimento dela e ela crê, e os olhos dela são abertos, resultado, Deus é glorificado. Porque eu reconheço agora como Deus é bom. E a gente canta como a gente cantou aqui, a gente ora como a gente tem orado, e a gente lembra de quem é o Senhor, e nós podemos... Ele é glorificado, ele é honrado, né? Ele é reconhecido. E aí os textos que ele usa aí, ele usa citações do Antigo Testamento. Versículos 8 a 12. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, ou aqueles que eram da circuncisão, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Ele vai citar alguns textos agora. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E diz ainda, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos.
E ainda, em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi ou da raiz de Jessé e reinará sobre os gentios e nele depositarão a sua esperança. Então todos esses textos, e aqui o apóstolo Paulo de propósito, ele citou textos da lei, textos dos profetas e textos dos salmos para mostrar que em toda a escritura dos judeus já falava sobre os gentios adorando ao Senhor. O mesmo Senhor. Então, Jesus veio para que os judeus pudessem glorificar ao Senhor e reconhecer as promessas e reconhecer o Messias que havia sido prometido. Mas ele veio também para que os gentios pudessem ver a misericórdia de Deus e serem salvos e poderem se unir em adoração ao Senhor. E nós, você e eu, que não somos judeus, estávamos realmente rebeldes, inimigos de Deus, não glorificávamos a Deus. E os judeus sem Cristo também não glorificavam a Deus. E eles puderam, e todos nós pudemos ver. E agora podemos honrar o Senhor. Cristo veio para isso. Para que nós pudéssemos glorificar a Deus. Então eu sou livre para dizer não aos meus desejos, porque eu me lembro do que Cristo veio fazer por mim, por nós. Para eu me tornar um adorador. Um adorador de Deus. Tá? Porque eu ressaltei esse ponto. Porque todos nós, todo ser humano, ele nasceu adorador. Nós somos criados assim. Todo ser humano é um adorador. Ele vai adorar alguma coisa. Foi isso que Paulo disse lá no capítulo 1 de Romanos. Se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando outra coisa. Ou outra pessoa. Ou outro ser. Ou outra situação. Ou seja lá o que for, eu não estou adorando a Deus que deveria estar. Todos nós somos adoradores. Agora estamos adorando ao quê? Eu preciso lembrar, eu sou livre para dizer não aos meus desejos, lembrando que Cristo veio para que eu me tornasse um adorador de Deus, do nosso Deus. E por último, para a gente finalizar, versículo 13, orando, eu sou livre para dizer não aos meus desejos, orando e reconhecendo que é o Espírito Santo em mim. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai falar de um jeito que é como se fosse uma oração, o desejo dele diante do Senhor é uma oração. Versículo 13. Que Deus, o nosso Deus, que Deus, a fonte, a raiz, de onde vem toda a esperança, que Ele encha vocês inteiramente de alegria e de paz, em vista da fé que vocês depositam nele, vocês são crentes, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, eu posso dizer não para os meus desejos, orando, reconhecendo que eu só vou conseguir isso pela ação do Espírito Santo em mim. Mas eu conversar com o Senhor, pedir isso ao Senhor, entender que Ele é o Deus que pode produzir isso. E Ele me deu o seu Espírito Santo. A oração de Paulo por nós, pelos irmãos de Roma, por nós, é que a gente esteja transbordando essa esperança em Cristo. Então eu sou livre para viver essas situações desse mundo, podendo dizer não para o meu egoísmo, olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, né? Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, para o crescimento do outro e não por motivos egoístas. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, seguindo o exemplo de Cristo. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, aprendendo com Cristo nas Escrituras. Mas eu também sou livre para dizer não aos meus desejos, pois a Bíblia fortalece a minha esperança. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, orando e confiando que Deus nos dá tudo o que precisamos. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, aceitando meu irmão, e nisso Deus é glorificado. Eu sou livre para dizer não aos meus desejos, lembrando que Cristo veio para que eles, e nós, e todos, glorifiquem. Sou livre para dizer não aos meus desejos, orando e reconhecendo que é o Espírito Santo em mim, agindo em mim. Eu posso depender dele, eu posso falar com ele. Só para finalizar, irmãos, pensamento para a gente ter para a semana aí. Pensamento básicos, tá bom? Não sei se vocês lembram quando Jesus conta uma parábola, né? E ele vai falar sobre o próximo. Buscar o bem, amar o próximo. E aí a primeira pergunta que os discípulos fazem é: quem é o meu próximo? Esse é um pensamento. É a primeira pergunta: quem é o meu próximo?
E aí, o desafio para mim e para você são 3 nessa semana. Pensar em, primeiro, quem é Cristo? Quem é Cristo para mim? Não para mim. Para cada um de vocês. Quem é Cristo para mim? Senão vocês vão lá pensar, Cristo para o pastor Felipe é... Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para cada um de vocês? Aí a segunda pergunta é, se eu tenho que pensar no bem do meu próximo, quem é o meu próximo? Aí você vai ter que ir para pensar em algumas das coisas que você já conhece da Bíblia e começar a pensar sobre isso. E em terceiro lugar é, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu nesse momento? Quem sou eu nessa história? Quem sou eu diante desse Cristo, diante do meu próximo, diante das Escrituras? Quem sou eu? Sou aquele que fui liberto da escravidão dos meus próprios desejos egoístas. Para viver nesse mundo para a glória de Deus. Eu preciso pensar sobre isso. Ok? Tudo isso é possível, irmãos. Por quê? Nos capítulos de 1 a 11, o apóstolo Paulo mostrou o amor de Cristo por nós. Nós não fomos salvos pelas nossas obras. O amor de Cristo por nós nos leva a uma mente transformada agora. Por isso que nós não somos escravos. Porque a nossa mente segue a mente de Cristo. Tem esse como padrão. Cristo é o nosso padrão. E não estamos sozinhos, não é pela nossa força. O Espírito Santo habita em nós e nós temos as Escrituras. E nós temos uns aos outros. Essa questão do agradar ao próximo, é fantástico isso acontecer na igreja. Sabe por quê? Porque é um lugar que o Senhor nos deu para treinar. Né? Para treinar o que é o amor ao próximo. Precisamos treinar. Porque não é fácil. Em casa é outro lugar que Ele nos deu para treinar. Que não é fácil. Né? Mais ainda, talvez. Mas é o dilema de treinar essa questão. Eu quero orar por nós.